Olá, seja bem-vinda à aula de correção do PET 2, da semana 2, do 9º ano de matemática. Vamos às atividades? Você está com a professora Tatiana Reis. Atividade 1. Você sabia que podemos encontrar casos de proporcionalidade em triângulos? Calcule em cada triângulo a razão entre a medida do cateto menor, que é o lado menor, e a medida da hipotenusa, que é o lado maior. Bom, sempre que a gente vê a palavra razão na matemática, nós temos que associar a divisão. Aqui, pediu a razão entre o cateto menor e a hipotenusa. Então, eu quero a divisão do cateto menor pela hipotenusa. Temos que respeitar essa ordem. Primeiro disse cateto menor e depois hipotenusa. Então, você vai respeitar essa ordem na divisão. Você vai dividir o cateto menor pela hipotenusa. Tá, para quem nunca ouviu falar de cateto menor e hipotenusa, é importante a gente dizer que lá no triângulo retângulo, como ele é um triângulo muito importante, porque ele está presente na nossa realidade em todos os lugares, os seus lados, os lados do triângulo retângulo, ganharam nomes especiais. Aqui, por exemplo, nós temos o ângulo de 90 graus nesse triângulo, que é um triângulo retângulo. Esses dois lados que eles formam o ângulo de 90 graus. Eles são chamados de cateto. Aqui é um cateto e aqui é outro cateto. E esse lado aqui, oposto à hipotenusa, é chamado, oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa, que é o lado sempre que é o maior do triângulo retângulo, porque o ângulo de 90 graus é o maior ângulo no triângulo retângulo. Então, tá. Então, o que o exercício pediu? O exercício pediu só para você calcular a razão. Então, aqui, razão. No triângulo laranja, cateto menor dividido pela hipotenusa. O cateto menor é o 2, dividido pela hipotenusa, que é 4. Aqui simplifica, dá 1/2, que dividindo 1 por 2 não dá 0,5. Pronto, calculei a razão. Faço a mesma coisa com o triângulo verde. Cateto menor, 1,5. Cateto hipotenusa, 3. 1,5 dividido por 3 é que eu posso igualar as casas, ó. Igualando as casas, eu posso cortar a vírgula. E aí vai ficar 15 sobre 30, que é a mesma coisa que 1/2, que é a mesma coisa também que 0,5. Tá, e agora nesse triângulo retângulo azul, eu tenho cateto menor mede 3 e a hipotenusa mede 6. Então, 3 sobre 6 é 1/2, que deu 0,5. Poxa, professora, aqui as razões, elas são razões iguais. Gente, se as razões forem iguais aqui nesses triângulos retângulos, se as razões são iguais, esses triângulos, eles são semelhantes. Mas, professora, o que são os triângulos semelhantes? Triângulo semelhante, gente, é uma família de triângulos. Nós temos 3 tipos de famílias de triângulos. Quais? Os triângulos que são das famílias dos congruentes, que são aqueles que são exatamente iguais, são triângulos exatamente iguais. Os ângulos e os lados têm as mesmas medidas. Já a família de triângulos semelhantes são aqueles que têm alguma semelhança, mas não é congruente, tá? Tá, e o que vai ser essa semelhança, professora? Gente, observa que nesse exemplo, que nessa atividade, que nós temos aqui os mesmos ângulos, ó, 30, 30, 30, 60, 60, 60, 90, 90, 90. Então, os triângulos semelhantes, o que a gente tem de comum? A gente tem os ângulos em comum. E os lados? Os lados vão ser de qualquer jeito? Não, gente, os lados não vão ser de qualquer jeito. Eles serão proporcionais. Se eles serão proporcionais, é porque quando a gente pegar o cateto menor e dividir pela hipotenusa, não deu isso, aqui também deu isso, aqui também deu isso. Se aqui der valores diferentes, é porque esses triângulos não são triângulos semelhantes, tá bom? Então, agora a gente tá vendo aqui a semelhança de triângulos. Vamos para a atividade 2. Olá! Tem uma ideia muito legal para você. Vamos aplicar o conceito que acabamos de relembrar? O que você acha de descobrir a altura da sua casa sem precisar medir a casa? Vamos lá. Para isso, você precisa de uma fita métrica ou trena e um local onde possa medir a sombra da sua casa. Então tá, então vamos lá. Siga as orientações. Letra A. Encontre um local onde você pode medir toda a sombra de sua casa, que sua casa faz no chão. Então, você vai lá
Mede a sombra que a casa tá fazendo no chão e anota aqui, ó. Com o auxílio de uma trena, meça a sombra da casa, que é o que já pediu para fazer aqui, né? Peça uma pessoa da família que fique ao lado da casa, de forma que seja possível medir a sombra dessa pessoa no chão. Então, você tem que medir a sombra da casa e a sombra da pessoa. E aí, quando você medir a sombra da pessoa, você anota aqui. Então, aqui você vai ter a sombra da casa, a sombra da pessoa. Agora, você vai medir a altura dessa pessoa. A altura é a distância do chão até o topo da cabeça, tá? Então, você vem aqui e anota. Então, você tem a sombra da casa, a sombra da pessoa e a altura da pessoa. Então, o que que a gente tem, ó? Vamos representar isso com um desenho. Aqui, vamos supor que aqui é a altura da casa, ó. Aqui é X o que eu quero descobrir. E aqui, ó, a casa, ela faz 90 graus com o chão. E aqui, ó, na hora que o sol veio, aqui tá o sol, ó. Na hora que o sol veio, formou uma sombra. Aqui é a sombra da casa. Então, aqui é a altura da casa. Eu posso desenhar uma casinha ou um prédio aqui se eu quiser, tá? E aqui tinha uma pessoa que tava te ajudando a medir, né? E você foi lá e mediu a sombra dela nesse mesmo instante. Então, a sombra é daqui, ó, até aqui. Então, a sombra da pessoa. E aí, é possível também você medir a altura dessa pessoa. Então, aqui eu tenho a altura da pessoa. E aí, gente, o que que acontece? Isso daqui como os raios solares, o sol, gente, a gente já estudou em PETs anteriores que o sol, ele é muito, muito, muito distante da Terra. E então, os raios solares, eles chegam à Terra, gente, paralelamente. Então, aqui, o que que a gente tem, ó? A gente tem que isso daqui é paralelo com isso aqui, porque isso aqui é o raio de sol, ó, que forma a sombra, não é? Ó, raio de sol, raio de sol. Então, essa reta é paralela com essa. Opa, quando a gente fala de paralelas, a gente não tem que lembrar de teorema de Tales? Tá, outra coisa. Aqui, para a casa ficar de pé, ela tem que fazer 90 graus com o chão. E para a pessoa ficar de pé, ela também tem que fazer 90 graus com o chão. Beleza, então, peraí. Isso aqui faz 90 graus, aqui faz 90 graus, gente. O que que quer dizer? Que essa altura é paralela com essa. E outra coisa, o chão é paralelo com ele mesmo, porque aqui não é tudo chão, aqui isso é paralelo com isso. Peraí, mas com tanta coisa paralela, então eu posso associar isso com o quê? Com o teorema de Tales. E aí, gente, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que esse triângulo, ele é semelhante com esse. Os ângulos serão os mesmos. Mas o que que a gente tem com as medidas dos lados? Os lados, eles serão proporcionais. Então, como que você vai calcular? Você vai pegar a altura da casa, que é X, que é o que eu quero descobrir, e dividir pela sombra da casa. Sombra da casa. Você vai colocar a medida aqui que você mediu aí, tá bom? X sobre a sombra da casa e depois aqui. Eu não peguei o X, que é uma altura, eu vou pegar a altura da pessoa. Agora, a altura da pessoa... A altura da pessoa, você vai medir, vai substituir aqui e vai formar uma proporção com 4 termos. E aí, você consegue achar esse valor de X aqui, ó. E aqui a sombra da pessoa. A sombra da pessoa. E aí, ó, a letra F, estabeleça uma proporção adequada e calcule o valor da altura da casa. Então, aqui é uma das proporções que a gente pode montar. A gente pode montar de outro jeito. A gente pode montar altura com altura, sombra com sombra. A gente pode montar sombra com sombra, altura com altura. Eu posso começar de cá e vir pra cá. Então, existem várias possibilidades para você montar a sua proporção. Então, você precisa tirar as medidas aí da sua casa, substituir nessa proporção aqui, ó, que vai ficar X sobre a sombra da casa, é igual a altura da pessoa sobre a sombra. E aí, você faz os cálculos, tá bom? Agora, a atividade 3. Sara está observando um farol e, num determinado momento do dia, percebe que sua sombra e do farol estão sobrepostas. Sabendo-se que a altura de Sara mede 1,52,
sua sombra projetada no chão mede 2 metros e a sombra projetada pelo farol mede 10 metros, determine a medida da altura do farol e represente na imagem os segmentos com suas respectivas medidas, as quais compõem a proporção estabelecida para essa situação. Então, esse exercício ele é semelhante ao exercício anterior que você tinha que medir lá a sombra da casa, a sombra da pessoa, a altura da pessoa. Aqui a gente tem a sombra da Sara, a altura da Sara, a sombra do farol e a altura do farol, eu vou chamar ela de X, porque é o que eu quero descobrir. Temos que lembrar que quando a gente tem os raios solares, a Terra é tão distante da Terra, o Sol é tão distante da Terra, que os raios solares, eles são paralelos. Logo, esse lado aqui é paralelo com esse. No desenho feito na apostila, gente, esse aqui, ó, não ficou legal, né? Aqui deveria ser mais curto ou aqui mais... Mas então, tudo bem. Então, vamos considerar que aqui, ó, isso é paralelo com isso. Aqui eu tenho que faz 90 graus com o chão, porque para ficar de pé tem que fazer 90 graus com o chão. A pessoa também faz 90 graus. Então, a gente tem todo um paralelismo. Esse lado paralelo com esse lado é paralelo com esse, que é o raio solar. A sombra é paralela com ela mesma, porque tá tudo no chão. E aí, com isso, dá pra gente montar uma proporcionalidade. Por quê? Porque esse triângulo, ele é semelhante a esse triângulo. Ele tem os mesmos ângulos, mas os lados, eles aumentam ou eles diminuem na mesma proporção, da mesma forma. Tá, e aí a gente vem aqui e monta, ó. Eu vou pegar a Sara e vou colocar no primeiro membro. É igual as medidas do farol. Em cima, eu vou colocar a altura dividido pela sombra. Aqui, a mesma coisa, ó. A altura do farol dividido pela sombra. Então, agora eu substituo as medidas. Ah, vale lembrar que existem outras proporções que eu poderia ter montado. Não precisava ser igual a minha, tá, gente? Você poderia montar esse com esse, depois esse com esse. Poderia começar no segundo triângulo e vir pro primeiro. Mas assim tá bem tranquilo, ó. Medidas da Sara, eu vou dividir a altura por sombra. E medidas do farol, eu vou dividir a altura por sombra. E aí, quando eu coloco aqui, ó, eu vou multiplicar por 10 aqui, ó, e aí vai andar uma casa com a vírgula, vai ficar 15,2, e aqui 2 vezes x, 2x é igual a 15,2. Aqui o 2 tá multiplicando, ele vai passar pra lá dividindo. E aí, o que que eu fiz aqui que virou 2,0? Gente, o 2, ele é um número inteiro, então a vírgula dele tá aqui, eu posso igualar as casas. Quando eu igualar as casas, eu posso cortar a vírgula, porque aqui é uma divisão. Na divisão, a gente iguala as casas e corta a vírgula. Então, eu vou cortar a vírgula. Quando eu cortar a vírgula, vai ficar 152 dividido por 20. E aí, eu faço essa divisão, que dá 7,6 o quê? Metros. Certo, pessoal? Então, aqui, o que que é 7,6 metros? É a altura da torre, ok? Desculpe aqui o pequeno acidente de trabalho, caiu uma água aqui, borrou minha apostila, mas tá tudo em ordem. Vamos aproveitar o que a gente tem, né? Então, vamos lá, atividade 4. Observe o triângulo ABC abaixo. Aí, eu tenho aqui um triângulo ABC que não tem essas linhas aqui, certo, gente? Eu vou falar dessas linhas tracejadas daqui a pouco. Sabendo que o segmento BC, que é esse lado aqui, e DE, que é esse daqui, ó, e DE são paralelos, determine o perímetro desse triângulo, considerando as medidas apresentadas em centímetros. Então, vamos lá, peraí, o que que eu quero? Eu quero o perímetro. O perímetro desse triângulo é você somar 4x mais 2x dá 6, 6 mais 4x dá 10x, mais 2x dá 12x, mais 2x dá 14x. Eu somo x com x e número sem x com número sem x. Então, aqui, ó, mais 10 menos 4 dá mais 6. E então, eu encontro que a expressão algébrica que representa o perímetro é 14x mais 6. Tá, mas eu quero essa medida em centímetros, eu não quero valor desconhecido. Então, eu vou ter que descobrir esse x. Beleza, mas como que eu vou descobrir esse x, professora? Gente, aqui te deu uma informação que é a chave da questão. Isso daqui, ó. Paralelas. Toda vez que fala em retas paralelas, a gente tem que lembrar do teorema de Tales, que fala o quê, gente? Retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. E aí, gente, eu venho aqui, ó, você pega a régua
e prolonga os lados que você tem, ó. Olha só, aqui você vem aqui e prolonga, aqui você vem aqui e prolonga, e aqui, gente, a gente tem um ponto que é o vértice do triângulo. Tem como você traçar a reta que é paralela às outras, porque por um ponto passam infinitas retas. Então, tem como eu traçar aqui 3 retas paralelas. Por que que eu tracei? Só para associar, gente, ao teorema de Tales. Você não precisa traçar se você não quiser. Mas olha só, eu tenho aqui 3 retas paralelas, essa reta e essa reta aqui, ó. Essa e essa são retas transversais. Então, eu posso montar a proporção. Então, eu vou montar, ó, vou seguir a transversal, ó. 4x sobre 2x, 4x sobre 2x. E de cá, o correspondente do 4x é o 2x mais 10, correspondente do 2x é o 2x menos 4. E aí, eu divido, ó. Montei a minha proporção. Existem outras formas de montar essa proporção. Eu montei assim, seguindo a transversal de cima para baixo, mas você pode começar de baixo para cima, tá bom? Pode começar primeiro pela outra transversal, não tem problema. Eu escolho sempre assim, ó, daqui para cá, tá? Então, vamos lá. Montei a minha proporção, eu vou simplificar. Aqui dá para simplificar por 2. E aqui, gente, como é multiplicação, eu posso simplificar por 2 e posso simplificar o x também. E aí, esse x, ele vai desaparecer, porque x dividido por x não dá 1? Beleza, e agora o que que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Aqui vai ser 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes menos 8 dá menos 4, dá menos 8. Já multipliquei, né, gente? 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 4, menos 8. 1 vezes 2x, 2x. 1 vezes 10, 10. E aí, eu tenho o quê? Uma equação de primeiro grau. Jogo 2x pra cá, o menos 8 pra lá. Vou encontrar que o x vale quanto? 9. E agora, a partir desse x igual a 9, eu venho aqui, ó, pra eu calcular o meu perímetro. Porque eu não quero o x, eu quero o perímetro. E o perímetro não é essa expressão algébrica que depende do x? Então, 14 vezes 9 dá 126, mais 6 dá 132. 132 o quê? Centímetros. E aí, a gente conclui essa atividade 4. Agora, a atividade número 5. Sabendo que as retas R, S, T e U são paralelas, então, R, S, T e U são retas paralelas. Por isso, eu coloquei todas da mesma cor, é um feixe de retas paralelas. E que as retas V e X são transversais, que cortam essas retas paralelas, determine as medidas A e B na figura abaixo. Então, aqui eu tenho a transversal V, que eu coloquei de roxo, e a transversal rosa, que é o X, que é a transversal X, não é? Beleza. Bom, quando a gente vai montar a nossa proporção, a gente tem que tomar muito cuidado quando essas retas, elas se cruzam, pra gente não confundir. Então, aqui eu tenho que montar sempre seguindo a transversal. Então, ó, aqui eu posso montar o 4 com 10. Montei, ó, o 4 com 10. Quando eu montar o 4 com 10, que é da transversal roxa, eu vou montar agora de frente da transversal rosa. Então, o correspondente do 4 é o 6 e o correspondente do 10 é o A. Se ficar difícil, gente, de entender, basta você separar essas duas transversais, fazer um outro desenho e separar elas para você não confundir quem que você põe com quem, tá? Mas muito importante aqui, ó. Então, aqui é da transversal roxa, aqui é da transversal rosa. E aí, olha só, montei a minha proporção e aqui nessa proporção dá para descobrir o valor de A. Aqui, primeiro eu vou simplificar, porque a conta fica bem mais simples, né? Por 2. Dá 2, por 2 dá 5. Na proporção, eu posso simplificar na vertical ou na horizontal. Então, olha só, aqui esse 2 dá para simplificar com 6. Então, o 2 por 2 dá 1, o 6 por 2 dá 3. E aí, agora eu multiplico cruzado, porque não dá mais para simplificar. Então, A vezes 1, A. 5 vezes 3, 15. Descobri o valor de A. Beleza. Descobri o valor de A. Agora, eu vou descobrir o valor de B. Gente, existem várias formas de montar a proporção para descobrir o valor de B. Eu escolhi só uma, tá bom? E como que eu montei? Bom, quando a gente vai montar a razão, a gente escolhe segmentos de uma mesma transversal. Então, eu posso montar o 4 com 10, o 10 com B, o 4 com B. Eu escolhi montar o 4, que é da transversal roxa, com o B, que também é da transversal roxa, certo? Montei essa razão. Isso daqui vai ser igual a
Na transversal rosa, quem é o correspondente do 4? É o 6. E na transversal rosa, o correspondente do B é o 9. Então, eu coloquei aqui, ó, certo? E aí, eu montei aqui e simplifiquei. Primeiro, eu simplifiquei por 3. Aqui, por 3 dá 3, por 3 dá 2. Depois que eu simplifiquei na vertical, eu vou simplificar na horizontal, ó. Aqui, por 2 dá 1. Por 2, o 4 vira 2. B vezes 1, B. 2 vezes 3, 6. Aqui, gente, a gente tinha um caso simples de teorema de Tales. E nos outros exercícios, a gente tinha casos de semelhança de triângulos, que é consequência do teorema de Tales. Espero que você tenha entendido. Um abraço a todos e até a próxima!